Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril. Este é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, que é o secretário executivo da associação. E daqui a pouco nós vamos entrevistar o deputado estadual, o Sargento Nery, do Avante. Bem-vindos. O governo divulgou um balanço comparativo dos índices de criminalidade no estado de São Paulo nos meses de fevereiro do ano passado e fevereiro deste ano. Caíram todos os índices: roubo a banco, latrocínio, roubo de carga, roubo e furto de veículo, estupro, homicídio doloso e outros. O governo ainda não mostrou o índice que todos nós aqui queremos ver. Sou João Dória, candidato ao governo do estado de São Paulo. Quero dar o meu abraço aos policiais militares, aos policiais civis, aos bombeiros, ao pessoal da SAP, da Polícia Científica e da Polícia Ambiental. E dar uma palavra de compromisso. Estamos juntos em defesa do nosso estado, em defesa dos brasileiros que moram em São Paulo, em defesa das suas famílias. Conto com as forças de segurança aqui de São Paulo para avançarmos juntos nessa agenda de proteção da sociedade e valorização dos nossos policiais. Vamos promover um reajuste real no salário dos policiais ao longo dos 4 anos da nossa gestão e começando agora, no início do próximo ano. Como eu falei no início, hoje é dia 1º de abril, o dia da mentira. Coronel Ernesto, o que o senhor acha da data? Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde ao nosso deputado Sargento Nery. Boa tarde a você que nos assiste. Boa tarde ao senhor governador João Dória. Que o dia 1º de abril não fique marcado como sendo o dia do governador João Dória. Esperamos efetivamente que o senhor apresente em breve. Já devia ter apresentado, porque o mês de março é o mês do dissídio salarial das Forças de Segurança do Estado de São Paulo, que tão bem estão trabalhando, como o senhor mesmo coloca para todo o Brasil, a redução dos índices criminais. Então, nada melhor que contemplar esses valorosos policiais com um reajuste salarial digno, porque, afinal, é isso que nós esperamos, é isso que o senhor prometeu. Não faça da sua promessa uma mentira, por favor. Você já pode se inscrever para participar do 17º ENEM, que é o Encontro Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. O encontro será aqui em São Paulo, nos dias 25 e 26 de julho. A organização é da Defenda e da AUMESP. O 17º ENEM apresentará painéis de discussão sobre ciclo completo de polícia, ciclo completo nas polícias de natureza militar, requisitos para ingresso na PM e no bombeiro, justiça militar a partir da Lei 13.491 e o sistema de proteção social dos militares estaduais, dentre outros. Inscreva-se pelo site da FENEM, www.fenem.org.br. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Rubens Cláudio Siqueira Nery, o Sargento Nery, eleito pelo Avante com 34.238 votos. Deputado, seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. A Defenda, quero parabenizar pelo belo trabalho que vem fazendo. Estive numa reunião da Defenda, junto com os senhores, e espero que a Defenda nos auxilie sempre para um bom serviço lá na Assembleia Legislativa. E estou feliz de estar aqui para esclarecer alguns assuntos. Tudo bem, Coronel Ernesto. Bom, mais uma vez, boa tarde. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente acompanha as atividades dos parlamentares que nos representam, ou pelo menos assim se apresentam dentro da Casa Legislativa de São Paulo, e o senhor tem sido um dos mais ativos ali dentro. O senhor pode contar um pouquinho da história do senhor, a sua trajetória até chegar a deputado?
Sim, coronel. O cabo da PM, em 2013, fez um grupo no Facebook, um grupo fechado, e colocando que o Sargento Nery é deputado estadual. De sexta até segunda, entrou 3.000 pessoas, e eu não sabia. Aí ele me apresentou, eu estava fazendo faculdade, uma vida muito corrida, e depois em seguida trouxe o Major Olímpio ao meu escritório, né, o qual me convidou para sair candidato. A priori eu não aceitei, aí teve uma segunda reunião, que ele sairia a governador, e para nós ter um governador militar, da Polícia Militar, seria muito bom. Aí eu aceitei o desafio, saí candidato a deputado estadual em 2014, na esperança de ajudá-lo e fazer no máximo 1.000, 1.500 votos. E por surpresa eu fiz 10.246 votos, fiquei quarto suplente no PDT. Daí para diante eu comecei a fazer um trabalho político realmente em defesa da Polícia Militar e dos policiais militares. Então eu fui em manifestação pública, comecei a publicar fatos que nos favoreciam ou até mesmo defender policiais. No caso daquela ocorrência do menino de 10 anos, que o policial da Rocan, numa troca de tiro, acabou alvejando ele veio a óbito. Eu fiz manifestação na frente do Palácio, no dia da reconstituição, conseguimos lá, junto com o presidente do Conselho, colocar mais de 400 pessoas no dia da reconstituição. Então fiz um trabalho de defesa aos policiais e venho fazendo, mesmo estando na ativa. E saí também candidato em 2016 a vereador para trabalhar o nome na capital. E agora, 2018, por uma felicidade, nós conseguimos ser eleitos. Essa sua trajetória, defendendo os policiais militares, como é que o senhor está enxergando hoje, dentro da Assembleia? É mais fácil, é mais difícil estar ali dentro? É mais fácil fazer essa defesa, mesmo sendo um policial militar da ativa, ou é mais fácil essa percepção que o senhor está tendo, desse comecinho de mandato, são praticamente 16 dias de mandato. Como é que o senhor está percebendo? Existem dificuldades grandes ali dentro também? Com certeza, coronel. Infelizmente, né, o poder da caneta está com o executivo. Nós temos um líder de governo lá dentro, nós temos bancada de esquerda e direita. Se eu entrar no mérito da luta ideológica de partidos, eu não vou conseguir nada para o policial militar, eu não vou conseguir aprovar um projeto, ou eu não vou conseguir impedir que venha um projeto que prejudique os policiais militares. Então eu preciso fazer um trabalho realmente político. É claro que antes eu fazia um trabalho de defesa, né, em alguns assuntos. Hoje eu tenho que fazer um trabalho político de uma forma macro. Então eu preciso defender a instituição e os policiais para que realmente a ideologia política não atrapalhe o bom andamento aí da nossa corporação e dos policiais. Não é fácil, porque entra a vaidade de pessoas, né? Entra aquela luta acirrada sobre ideologia política e venhamos. É claro que nossa história é importantíssima, mas é mais importante lutar pela uma ocorrência da esquerda de 1940 ou lutar pelo salário que nós estamos aí defasados. Então eu acho que o parlamento tem que brigar pelo que está na atualidade, que nós precisamos melhorar para os policiais. E essa é a minha luta, é uma política de resultado, não é uma política de lembranças, né? Se nós for ficarmos lá brigando por ideologia, nós vamos ficar aos 4 anos sem ter fruto nenhum para a nossa corporação. E é isso que eu venho tentando retransmitir aos outros parlamentares que estão lá. Bem, nessas 2 semanas aí de mandato, o senhor já falou algumas vezes sobre reposição salarial, o senhor já cobrou o governo sobre isso. Mas é uma coisa que está na mão do governo, como o senhor já falou. Então, e o senhor, ao mesmo tempo, o senhor tem vários projetos para a PM e para os policiais militares, né? Qual a sua prioridade nesses projetos seus? Olha só, hoje se discute muito parte salarial. Nós precisamos ver também habitação, saúde, educação para os policiais militares. Até para quem quer fazer uma faculdade, para os filhos. Então, não podemos ter uma política salarial só. É claro que o salário é importantíssimo. Eu venho falando isso em todos os dias que eu subo na tribuna. Eu cobro o governador sobre a parte salarial, né, principalmente porque atinge nossos inativos.
Então o governo usa de artifícios para aumentar o rendimento dos policiais da ativa, como o bônus, delegada, DGEM, e o nosso inativo sofre com isso. Então eu venho batendo firme nesse quesito que o aumento salarial vai beneficiar todos, ativos e inativos. A proposta nossa de projetos, eu venho falando no meu gabinete que eu quero projetos realmente que dê certo, não que sejam de palanques. Porque o que a gente vê na Assembleia? Muitos deputados colocam alguns projetos que são inconstitucionais, que eles sabem que não vai ter resultado, mas colocam para agradar. Eu não vou colocar nenhum projeto para agradar. Eu vou colocar um projeto que realmente tenha a possibilidade de ser aceito e aprovado. A PEC 2 entra nisso que o senhor está falando? A PEC 2, ela tem um vício de iniciativa. Mas o que aconteceu no plenário? O Campos Machado, o deputado Campos Machado, queria colocar a PEC 03, que são dos delegados. Aí eu fui à tribuna e falei, não, peraí, se for colocar 03, que coloque a 02. Porque em termos de inconstitucionalidade, as duas pode ser que tenha esse vício. Mas são duas PECs que passaram pela CCJ. Né? Então, nós temos que defender quando tem matérias iguais às nossas, que não são colocadas em pauta, e a deles sim. Então, nesse momento, nós temos que defender aquilo que é favorável à Polícia Militar. Por isso eu defendi a PEC 02 e defendo ela. Tanto é que eu dei a ideia de se fazer a indicação no dia que teve a reunião com o presidente da Assembleia. Quem deu a ideia de fazer a indicação para o governador e tramitar nos dois lados, né, tanto na Assembleia como no governo, foi eu. Bom, eu dei um corte, o senhor estava falando dos projetos aí de saúde, educação, habitação. Hoje eu tenho uma reunião com o subcomandante da PM, onde eu vou tratar alguns aspectos, até o coronel me deu algumas ideias, obrigado, sobre a saúde do PM, principalmente do interior. Também vou falar sobre um pouco da moradia. Hoje nós temos 4% do CDHU, das casas CDHU, são direcionados aos agentes de segurança pública. Na minha cidade foi entregue 188 casas. Eu já fiz um requerimento para o presidente do CDHU e para o prefeito que 4% é da segurança pública. E já pedi para o capitão fazer uma pesquisa na companhia para ver quem quer a casa do CDHU. Porque no interior a casa do CDHU não é como em São Paulo, o policial pode morar lá tranquilamente. E o comandante já vai fazer essa pesquisa para mandar para o prefeito. Então nós vamos lutar para que esses 4% realmente venha para os agentes de segurança pública. E aí está a Polícia Militar. Além desses projetos que o senhor já está desenvolvendo junto com o seu gabinete, existem algumas demandas da Polícia Militar que, por exemplo, que nós, da Defenda, colocamos como nossas pautas. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre elas. Vamos lá, a primeira delas, termo circunstanciado de ocorrência. Bom, o termo circunstanciado, eu saí da ativa há pouco tempo, né? Então eu posso falar bem dela. Né? Houve uma experiência na Zona Leste, não sei se o senhor recorda. Sim. Essa experiência foi muito boa, que levou ao Tribunal de Justiça a dar um parecer favorável. Então o que nós precisamos? Só a força política, né, a intenção política de implantar. Faço um compromisso com a Defenda. Dia 9 eu tenho uma reunião com o secretário e vou despachar diretamente com ele um ofício pedindo para que ele coloque o BO circunstanciado, BOPM circunstanciado. Pode ter certeza que encaminharei para a Defenda a cópia desse ofício solicitando, porque eu acho que tem que ser feito. E por que tem que ser feito? Existe uma facilidade para a população em termos de ocorrência e existe um menor custo processual nos termos de persecução criminal. Por mais que seja aí um crime de menor potencial, se torna mais fácil para a justiça, já não vai passar por uma corporação. Só isso já dá um menor custo para o Estado. E sem contar que nós estaremos trabalhando voltado para a população, que é o principal ponto disso daí. O cidadão não precisa ser levado para o DP, ficar 3, 4, 5 horas lá. Então nós estamos diminuindo a dor desse cidadão, né? Haverá um menor desgaste para ele, e a parte de funcionabilidade em termos de poder de polícia, Ministério Público e Judiciário, será muito menor, né? Será muito melhor.
É importante isso que o senhor está dizendo. Acho que os nossos assistentes sabem muito bem disso, aqueles que nos assistem há muito tempo, acompanham essa nossa tentativa de fazer com que o termo circunstanciado de ocorrência se torne efetivo aqui em São Paulo. Porque ele não depende de lei, não depende de vontade do legislativo, nem de vontade do judiciário atualmente. Porque Sim. já existe uma lei que fala sobre isso, que é federal, já existe um provimento do Tribunal de Justiça que supre a parte do judiciário, só depende do poder executivo. Na verdade, depende de uma pessoa só, que é o secretário de Segurança Pública. Foi ele, não esse secretário que está aí agora, obviamente, mas quem ocupou o cargo que ele está ocupando hoje, há alguns anos atrás, que elaborou uma portaria e essa portaria impede a ação legal da Polícia Militar. Então, esse compromisso que o senhor assume conosco hoje aqui, em nome dos nossos policiais militares de São Paulo, em nome da nossa população de São Paulo, que vai ser beneficiada, eu agradeço, e o senhor pode ter certeza que nós cobraremos também essa mesma efetividade dos demais deputados que nos representam, ou pelo menos assim se colocam, para que possam efetivamente mudar essa circunstância. Então, muito obrigado desde já pela sua iniciativa. Eu queria um outro, tem um outro assunto, que é o requisito de ingresso. O requisito de ingresso, nós sabemos que existe uma controvérsia muito grande dentro da instituição. Alguns policiais militares entendem que elevar o requisito de ingresso para o curso superior vai afastar candidatos ao ingresso na polícia. Da mesma forma, colocar um requisito de ingresso como bacharel em Direito, por exemplo, para o oficial, que é o que acontece em grande parte das polícias do Brasil já hoje, vai afastar a nossa praça de ingressar, de ter acesso ao oficialato. Eu queria saber o que o senhor pensa disso tudo. Coronel, nós precisamos ir na parte legal, né? Vamos falar de legislação até para entender um pouco isso. A Constituição ela é clara. O salário está atrelado ao poder intelectual do candidato. Então, quando o cara vai fazer um concurso público, né, o salário que é colocado está atrelado aí ao seu poder intelectual. Então, há uma grande necessidade de se colocar, sim, o nível universitário para os soldados, para que a gente possa discutir salário dentro do poder intelectual dele. E eu acho louvável que o oficial entre com a graduação de bacharel. Aí nós vamos estar voltando ao ciclo completo de polícia, que hoje é muito importante para nós, né? Então eu sou totalmente favorável. E o senhor pretende fazer algum movimento dentro da Assembleia em relação a isso? Eu peço até desculpa, porque o ar-condicionado para mim é um problema. Com certeza, eu acho que não só isso, mas é uma das pautas que eu estou indo conversar com o subcomando, porque eu acho que o legislativo militar, né, aquele policial militar que está dentro do parlamento, ele tem por obrigação em estar em conversa com o comando para que essas intenções não venham entrar em conflito com os interesses do comando. Então nós precisamos sim sentar, fazer um trabalho junto com o comando para que a gente possa ter êxito. E será necessariamente uma pauta que estarei falando com o Coronel Alencar hoje, que é o ingresso da PM, tanto na classe de praça como no oficialato. O senhor, inclusive, disse que tem um projeto de carreira para a praça, é isso? Hoje, esse projeto nós lutamos muito, né, ele já passou pela CCJ em outras legislaturas, mas foi arquivado, né, não pela CCJ, mas pela Comissão de Orçamento. E eu estou ressuscitando ele, que é um projeto onde o praça chegaria a major na ativa. Então eu vejo que as vagas para oficial do quadro de auxiliar, merecidamente poderia ser destinada aos sargentos e subtenentes, abrindo espaço assim para as outras graduações também terem uma ascensão na carreira. Essa é a minha opinião e o meu trabalho, né, que está voltado à carreira dos praças. Então o senhor vai apresentar isso para o subcomando hoje? Sim, senhor. Muito bom. Bom, o senhor
assumiu o mandato há 15 dias, né, 16 dias, e o primeiro dia o senhor tomou uma pancadaria sem tamanho, né? Então, o senhor, o Coronel Telhada, o Conte Lopes, vocês foram assim fuzilados nas redes sociais por ter votado no PSDB para a mesa e no PT para a primeira secretaria. Eu queria saber como que isso se deu, né? Por que o senhor votou nesses dois partidos, nessas duas posições? Bom, primeiro que tudo que aconteceu era previsível, né? Eu sabia o que iria acontecer pós-votação. Segundo, quem nos assiste precisa entender que o mandato não é do parlamentar. O mandato, infelizmente, é do partido. Só aqueles que atingem 240, 250 mil votos têm o seu mandato autônomo. Os que não atingem, não têm. Eu fiz um voto partidário, briguei com o partido até o último dia para que eu pudesse fazer outro tipo de votação. Não votaria na Janaína como presidente, porque tem questões que ela é contra a Polícia Militar, como, por exemplo, a nossa Previdência. Ela é a favor que seja tocada da forma que está sendo tocada, ela é contra o ciclo completo de polícia. Então, não votaria nela por questões de assuntos da nossa corporação. Mas a crítica foi assim, essencialmente em cima da votação do Major Meca. Então, eu vou chegar lá. Mas existe uma lei, que é a 9.096 de 95, nos artigos 24 e 25, que dá poder ao partido para demandar esse voto. Tanto é que hoje eu tenho um acordo assinado pelo partido que já não tenho mais essa obrigação. Pode ser até por uma questão de inexperiência, acabei indo para o plenário e tive que seguir o partido. Mas por cautela, um dia antes, no dia 14, eu mandei uma mensagem para o Major Meca, informando ele que eu não poderia votar nele na primeira secretaria por uma questão partidária. Então não houve uma má-fé minha, não houve uma traição. Pelo contrário, eu avisei ele no dia 14 e eu tenho a mensagem guardada, que eu teria que fazer a votação conforme o partido estava orientando. Mas o que aconteceu nisso tudo? Olha só, a Janaína, a deputada Janaína, não fez campanha, não procurou o partido, não procurou os deputados. Esse é ponto, ela não fez campanha para a presidência ou para a chapa dela. Segundo item, ela colocou um item numa proposta dela que retiraria os partidos pequenos da liderança, do colégio de líderes. E isso atingiu 48% dos partidos. Então, nenhum partido quis apoiar ela devido a esse item. Terceira condição, ela colocou todos na chapa do PSL. Nenhuma casa no Brasil existe um partido que demanda todos os cargos na mesa. Nem na vereança, nem deputado estadual, nem deputado federal. E isso bloqueou também para que os partidos liberassem os deputados para fazer a votação, que estaria dando poder exatamente só para o PSL. E até onde vai a democracia dentro desse conjunto? Então, o que eu vejo? Que ela fez uma campanha realmente para perder a eleição. Por quê? A perda da eleição seria a vitória nas redes sociais. Então, nós estávamos preparados, os assessores estavam preparados para todo esse transtorno que foi causado devido àquela votação. E digo mais, pelo que eu vejo na casa hoje, aquele transtorno que nós estamos tendo por ideologias políticas, para a presidência, eu posso falar que não joguei o voto fora. E hoje a gente consegue, pelo menos, ter uma democracia de se falar, de se tratar no colégio de líderes. Se abre para todos os partidos, que nós precisamos. Tanto é que eu fiz uma apresentação na segunda-feira, eu não sei se os senhores assistiram, eu coloquei desde o presidente à Câmara dos Deputados. Então, olha só, na Câmara dos Deputados, eles deixaram de votar num general que era do PSL para votar no Rodrigo Maia. E por que isso? Porque o partido determinou. Como que eles deixaram de votar no seu general, que era do partido deles, para eleger o Rodrigo Maia? Porque havia interesses
do partido para conciliar, para tentar realmente fazer um bom trabalho. O senhor falou que o seu voto no dia 15 foi um voto partidário. Partidário. O seu partido determinou que o voto seria no PSDB, no PT, como foi dado. Então existia um acordo com o PT. Que acordo era esse? Não existia. Até saiu no Estadão aí vários partidos que tiveram cargos na mesa diretora. Se olhar, o Avante não teve um cargo além do que já é permitido. Então o Avante tem um cargo só. Não foi acordo. Isso já é previsto no regimento da casa. Não houve acordo nenhum. Foi um voto de repúdio ao que a Janaína estava fazendo. Porque como que o deputado ou o partido vai orientar o deputado a fazer uma votação? Uma pessoa que não faz campanha, que você não sabe realmente o que ela quer dentro da casa, ela coloca uma proposta que ela retira o partido pequeno do colégio de líderes, né, e coloca uma chapa única. Não tem como, nenhum partido quis apoiar. Então o voto do Avante foi em repúdio a tudo que ela fez. Não foi acordo, nós não tivemos acordo nenhum. Então, mas eu vou, desculpa, eu tenho que insistir. Claro. Ok, o voto na presidência, na Janaína, foi um voto de repúdio, mas nós estamos tratando do voto da primeira secretaria, no Major Meca. Então vamos lá. Existe uma chapa, eu não votei no PT, eu votei na chapa. A chapa do PSL era uma, a chapa do Cauê era outra. Então, o que foi feito foi um voto na chapa. Entendi. Na verdade, os partidos pequenos não queriam colocar ninguém do PSL, pelas imposições que eles colocaram. Praticamente é uma ditadura que eles estavam colocando dentro do parlamento. E nenhum partido pequeno quis colocar qualquer um que fosse do PSL. Então, era repúdio a essa manobra que eles fizeram. Eu queria só fazer uma observação do ponto de vista do policial militar. Ou seja, eu vou falar agora aqui como policial militar. Não como membro da Defenda, mas como o policial militar, como os nossos 160 mil ativos e inativos e mais 20 e tantos mil pensionistas. Eu enxergo da seguinte maneira tudo que aconteceu lá no dia 15 de março, com muita tristeza. Porque nós teríamos a oportunidade, temos ainda, acredito muito nisso, nós temos ainda a oportunidade de manter a maior bancada temática dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos essa oportunidade que é única, nunca tivemos esse tipo de oportunidade lá. Sempre havia minguados 2, 3 deputados, 4 deputados no máximo, que se faziam das tripas coração, usando a expressão popular, para conseguir alguma coisa, contando sempre com apoios diversos. E a tristeza vem justamente de ver uma bancada que tinha tudo para ser forte, está rachada, a ponto de nós estarmos aqui vendo o governador vir a público colocar que nós baixamos os índices, que nós somos a melhor polícia do Brasil, do mundo, do universo, das galáxias, mas ele não acenou ainda com a promessa feita em campanha do reajuste salarial. Então, a minha tristeza, que acho que é a mesma do nosso policial militar que está na rua hoje, tomando sol, tomando chuva e vendo tudo isso acontecer, nós fizemos uma campanha para votar. Policial militar, vota em policial militar. Porque a gente sabia que, de uma forma ou de outra, essas pessoas iam brigar pela gente. E o que nós vimos no dia 15 de março, perdão a todos os meus amigos que estão na Assembleia, tanto do PSL quanto dos demais partidos, o que nós vimos no dia 15 de março e nos dias subsequentes, estamos vendo até hoje, é uma briga que enfraquece essa bancada. Então, o que eu gostaria como policial militar é ver essa bancada unida, promovendo alguma coisa de útil, de importante para o policial militar. Desculpa, deputado. Não, o senhor está certíssimo. Eu não mudo uma vírgula do que o senhor falou. Ao inverso disso. Eu acho que os policiais militares precisam fazer um trabalho voltado para aquilo que é a necessidade da segurança pública. Em termos de salário, saúde, educação, moradia. Agora, nós estamos
deparando com um problema muito sério na casa. Foi pauta de pedir, por exemplo, para o presidente da Assembleia, o Cauê Macris, que mudasse o regimento, para que a gente fizesse um trabalho para mudar o regimento, que é as brigas ideológicas. Se o senhor puxar meu discurso na terça-feira, eu fiz um desabafo porque meu primeiro colégio de líderes eu não consegui pontuar o que estava na pauta, porque houve briga ideológica dentro do colégio de líderes. Então nós estamos perdendo muito tempo com briga ideológica de direita e esquerda e estamos deixando de fazer um trabalho produtivo, que é o que eu venho chamando a atenção desde terça-feira. O que nós precisamos? Realmente fazer um trabalho voltado para as necessidades da população e dos agentes de segurança pública. É importante a nossa história, é importantíssimo, mais importante que a nossa história é o futuro da Polícia Militar, é o futuro dos policiais. Nós estamos falando que nós estamos correndo o risco de separar o inativo do ativo. Isso vai nos levar a ser uma FEPASA, é uma falência para os inativos. Aí eu quero ver lá dentro, coronel, quem é a favor de quem. Eu espero que os militares tenham uma compostura de brigar com a liderança deles para votar a favor dos nossos policiais. Eu espero que nossos policiais tenham compostura de realmente ir a favor daquilo que é o certo, daquilo que nós preservamos. Porque perder esse vínculo dos inativos com os ativos, nós estamos falando que nós estamos levando os nossos inativos a morrer na miséria. Hoje, se o senhor pegar um aposentado da FEPASA, se ele ganhar mais que um salário mínimo, é muito difícil. Então, a nossa briga lá dentro, a nossa luta ideológica tem que ser o quê? Preservar direitos e conquistar direitos dentro da democracia. E realmente fazer um trabalho voltado para a população e para os agentes de segurança pública. E aí inclui polícia militar, policiais civis e todos. É claro que nós temos a tendência de olhar para a polícia militar porque é a nossa vida. São 26 anos de polícia militar, então eu conheço mais os problemas dos policiais militares do que dos policiais civis. Agora, essa guerra ideológica, que ainda alguns deputados nossos não acordaram, não perceberam o mal que está fazendo a nossa instituição, aos nossos policiais, não pode perdurar. Eu posso garantir para o senhor que tudo que aconteceu e vem acontecendo não vai se sustentar nos 4 anos. Muitos que levantam essa bandeira pela Polícia Militar não são aqueles que verdadeiramente protegem e defendem a nossa PM. E isso vai mostrar nesses 4 anos. E eu espero que os nossos deputados não sejam contaminados, e venham fazer um trabalho contrário. Eu falo isso porque o senhor pega a terça-feira passada, a bancada do PCL toda votou na inversão de pauta. E a inversão de pauta beneficiava quem? O governo. Aí eu falo, onde está essa ideologia de ir contra o governo? Como que estava essa pauta e o que estava na pauta que foi na invertido? pauta estava para se discutir sobre as privatizações, que nós não queríamos que se separasse. E aí entraram com a inversão de pauta. E o PSL todo votou pela inversão de pauta. Favoreceu o governo, porque teria que ser rejeitado naquele dia. E isso foi mostrado lá em plenário. Os 15 votaram. Então, mas eu sou contra o governo. Até onde? Uma coisa que eu preciso falar aqui, necessariamente, os senhores são pessoas inteligentes e precisam entender isso. Nós temos que torcer para o governo Bolsonaro dar errado? Nós temos que torcer para o governo Dória dar errado? Para que o prefeito dê errado? Não. Nós temos que torcer para que o governo dê certo. Porque se ele der errado, nós estamos no meio dessa falência, tanto do governo federal e estadual. Então nós temos que torcer para que ele dê certo, nós precisamos cobrar ele, nós precisamos negociar com ele para que ele consiga fazer políticas corretas. Agora, fazer um discurso só a dizer que eu sou contra o governo e fazer um discurso de palanque e não de resultado, isso é perigoso. Pode fechar as portas para nós. Por exemplo, eu tenho uma reunião marcada com o presidente do CDHU e o secretário de Habitação, onde nós vamos discutir linha de crédito para policiais militares, que hoje não consegue contemplar em nenhum crédito do Brasil. E eu vou sentar com eles para que a gente consiga uma solução para isso.
É assim com o FIES, é assim com o crédito, Com tudo. o crédito imobiliário. Imobiliário. Agora, quem que vai abrir as portas para que eu sente e converse para realmente buscar aí uma política de habitação para o policial militar? É o secretário do governo. Agora, nós não podemos perder tempo só criticando e indo contra. Nós precisamos buscar soluções. E às vezes a solução está no governo. Não tem outra forma. Essa bancada da segurança, ela efetivamente existe? Ela se reúne? O senhor faz parte dela? Não, até inicialmente tínhamos até um grupo, né, da bancada, compunha aí 18 deputados, era um número até razoável com a bancada, mas devido ao que aconteceu no dia 15, acabou alguns saindo e eu fui um deles que saí. Porque a partir do momento que você manda uma mensagem para um candidato da mesa, informando dele da implicância legal, né, partidária, que você não poderia votar nele, não deveria ele ter jogado nós na frigideira, porque ele conhece o sistema partidário e, com certeza, se eu fosse contra o partido, eu poderia até perder meu mandato, né, porque o suplente está louco para entrar no meu lugar. E muitas vezes o pessoal fala, não, mas eu votei em você. Tudo bem, mas o mandato é do partido, não é meu. Né? Deputado, eu não posso deixar de colocar aqui algumas pessoas entrando nas redes sociais falando sobre o concurso do EVP de 2014. E aí nós, só linkando, né, pedem o apoio do senhor para fazer o chamamento dos remanescentes de 2014. E mais ainda, né, nós temos um problema sério que é a escolta de presos realizada por policiais militares, totalmente em desconformidade com a legislação. O senhor puder também se empenhar, colocar mais esse itemzinho lá. Vou até falar, eu tive uma negociação com o Carlão, o deputado Carlão, que é líder do governo. Ele fez algumas ligações, inclusive para o coronel Restivo, que está vendo com carinho a questão do EVP 2014. Hoje, o Estado gasta com os policiais militares 7 milhões de reais com escolta. Se colocar o EVP, vai ter um custo de 2,5 milhões. Então, só na parte financeira já compensa colocar o EVP. Existe uma turma que vai se formar agora em junho, e a partir de junho pode ser que comece a se fazer a chamada. O coronel Restivo, né, Nivaldo Restivo, que é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um grande respeito por ele, ele não quis pontuar uma data, até porque depende das secretarias para estar liberando a data. Mas que após a formatura, com certeza estará chamando alguns EVPs. Muito bem. Encerramos mais uma vez. Daqui a pouco vão tirar a gente do ar aqui na marra. Bom, o tempo acabou aqui, então gostaríamos muito de agradecer a presença do deputado Sargento Nery. Muito obrigado pelas suas respostas, né? Não fugiu de nenhuma. Estaremos acompanhando lá, deputado. Estaremos na Assembleia com o senhor e com todos os demais, em nome dessas pessoas que nos assistem e nos acompanham, em nome dos associados da Defenda PM também. Não, a Defenda já é uma parceira. O que os senhores precisarem de mim, estarei à disposição. Comungamos das mesmas ideias em alguns assuntos, eu e a Defenda. Então, estarei sempre à disposição. E pode ter certeza que o meu mandato não é um voto do dia 15. O meu mandato são 4 anos. Né? E aos policiais militares, à população de São Paulo, sempre estarei trabalhando para que melhore a situação da segurança pública em virtude da população. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde, uma ótima semana e até segunda que vem.